Bem-vindos! Ainda não falei sobre essa foto, mas quero fazer isso faltando 24 horas para a final. Um pouquinho mais de 24 horas. Porque, claro, fora de tudo isso, e olha só o quanto estão falando, mas nada se compara ao quanto os argentinos podem falar. Se eles ganharem nos próximos 4 anos, de novo, se ganharem outra Copa do Mundo, mas isso não vai acontecer. É, Essa ladainha barcelonista de que isso é a quadratura do círculo e tal, bom, obviamente, disso a gente não sai, mas ainda assim, também não vamos fingir que isso é uma coisa normal. Não, isso não é normal. A foto em questão não é normal. É uma coisa muito marciana que aconteceu, é impressionante. E além disso, aconteceu em 2007. Faz 19 anos, a final vai ser jogada no dia 19/7. E bom, isso para quem gosta desse lance de numerologia, né? Mas aqui tem algo que é incrível, e é que pela primeira vez na história, isso é verdade mesmo. Um jogador de futebol que deu banho em outro quando ele era bebê, vão jogar um contra o outro numa final de Copa do Mundo, né? Impressionante, né? Messi naquela época. Então, 2007, olha só, ele já tinha feito aquele gol contra o Getafe e também o gol com a mão, por sinal. Isso aí o Messi em 2007 já copiou, depois não fez mais, né? E ainda por cima, na mesma temporada. É aquele gol contra o Getafe, o famoso do Messi imitando o do Maradona contra os ingleses? Foi, se não me engano, em março ou abril de 2007, numa eliminatória contra o Getafe, nas semifinais da Copa do Rei, que depois o Barça acabaria perdendo. Esse foi o jogo de ida, que o Barça ganhou e depois o Getafe virou goleando aquele Barça, que era um Barça terrível. O Madrid vence o Campeonato das Viradas com Capello. E o Barça perde no jogo de volta dessa eliminatória e fica fora das semifinais e não disputa a final, né? Mas é verdade que aquele gol foi incrível. Meses depois, na penúltima rodada do campeonato, teve o gol de mão do Messi contra o Espanhol, que todos acham engraçado, mas foi uma vergonha, assim como o do Maradona contra os ingleses. Pois é, ele já imitou os dois, né? Acontece que naquele mesmo ano fizeram uma sessão de fotos de alguns jogadores com umas crianças. Cara, e lá estava o Lamine Yamal e o Messi dando banho nele. E em pouco mais de 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas, depende de quando você assistir a este vídeo. Eles vão se enfrentar na final de uma Copa do Mundo, nada menos. É uma foto muito doida e é uma coisa muito louca, né? Bom, aliás, depois perguntaram para mim, por quê? O quê? Dizia que isso não era assim, que aquela criança não é a mim. Bom, já confirmado pelos dois, confirmado pelo fotógrafo que fez a sessão, além disso tem uma foto também com a mãe do Lamine Yamal, e é ela. E pronto, né? Bom, com relação à final. Nas últimas horas, houve declarações de Luiz de la Fuente, muito respeitoso com a Argentina, com seu amigo Luiz de la Fuente, e perguntado sobre o tema das provocações e do jogo duro contra a Argentina, etc. Bom, Luiz de la Fuente, que embora ele por dentro saiba como a Argentina joga, na- que são bons tecnicamente e poderiam até se dedicar um pouco mais à questão futebolística, o que também fazem quando querem, como no outro dia, no final do jogo contra a Inglaterra, mas depois dominam vários estilos. E está claro que eles dominam o registro de, pois é, as intimidações, as provocações, o antijogo, as pancadas, é que é assim mesmo, isso não é pejorativo, né? Olha o que esse espanholzinho está dizendo contra os argentinos, né? É que, poxa, é assim mesmo, eles próprios reconhecem isso. Caramba! E agora vamos ouvir um colombiano que faz uma perfeita perdão em um diagnóstico perfeito, uma radiografia perfeita do que aconteceu outro dia naquela partida, Argentina e Inglaterra. E é que define perfeitamente o jogo da seleção albiceleste, que pode realizar na final contra a Espanha perfeitamente. Os jogadores espanhóis e Luiz de la Fuente sabem disso, mas ele preferiu não comentar para evitar problemas. Essa coisa das horas anteriores, a prévia ou as coletivas de imprensa antes do jogo, em vez de ser no dia anterior, já que neste sábado teremos a disputa pelo terceiro e quarto lugar, foi feita 2 dias antes, e é isso. Tudo nesse sentido, ninguém fugia do roteiro, mas quem fez isso foi Aymeric Laporte, dizendo a verdade.
Ou seja, estão criticando ele na Argentina por falar a verdade. Isso foi o que disse o jogador da seleção espanhola e do Athletic Club de Bilbao. Olha, para mim não me preocupa nem um pouco a agressividade dentro do que é o futebol. Se for permitido e o árbitro fizer o seu trabalho, eu não tenho nenhum problema. Sim, é verdade que nos últimos jogos vimos coisas que nos surpreenderam muito, que deixaram passar, principalmente sempre para a Argentina, além de ser um time que distribui muita pancada, Isso no futebol não acho que deveria ser permitido, principalmente em competições tão grandes, pois podem te desestabilizar ou irritar. E acho que isso faz parte do trabalho do árbitro, de controlar essas coisas e no final não deixar que passem por cima dele. No final, se um jogador pode fazer isso ou dois, se um jogador pode fazer isso ou dois, então a partida vai virar uma bagunça. Então, desde o começo do torneio, nós somos muito, né? Não diria normais, mas não somos desse tipo de jogadores. De agredir o adversário, de fazer faltas malucas. Acho que somos um time bastante leal nesse sentido e acho que é isso que temos que fazer nessa partida. Mas é verdade que depende muito de muita coisa, da arbitragem. Aqui ele não está criticando os jogadores da Argentina. Ele entende que isso faz parte do jogo? Ele fala da sua seleção, do time espanhol. E é verdade, aí existe uma diferença. Ele está falando do árbitro, se o árbitro permite. Então, é melhor chamar o Emery clapboard, e isso me preocupa ainda mais. Ou seja, e me preocupa que dentro desse vestiário não estejam falando mais sobre o que a Argentina vai fazer. É que eu estou, completamente convencido. ¿Por qué? Porque já assistiram ao jogo da Espanha e viram o que ela fez com a França. Desconectando-os completamente, o que eles vão tentar é desconectar a seleção espanhola antes que aconteça o contrário. Isso está claríssimo, e além disso, ela tem razão, houve permissividade. Vamos ver. Eles agem de forma planejada, como já ocorreu em outra situação recente. Os ingleses, nos primeiros minutos, faltas da Argentina. Olha, o primeiro cartão amarelo, acho que foi para um jogador inglês, porque se fosse a Argentina e nos primeiros minutos de uma partida. Agora, quem vai explicar, como disse, é um criador de conteúdo colombiano, que ainda vai acertar em cheio. Nos primeiros 15 minutos de uma partida, é raro um árbitro dar cartões amarelos. Mesmo assim, é muito difícil, pois isso não costuma acontecer com a gente. Eles se aproveitam disso e colocam um pouco cada um no seu lugar. Olha, cuidado, você já sabe o que tem, se tentar passar por mim, cuidado, você já sabe, principalmente com a galera mais jovem. Não entendo que tenham chamado, vão dar 3 ou 4 advertências, usando aqui a linguagem de Aymeric Laporte. E aqui, o que nesse vestiário eles têm que falar é não, que não deixem isso subir a cabeça. Saber o que vai acontecer na seleção de 2010, na final contra a Holanda. Claro, os holandeses não têm tanto jogo de cintura, nem tanta malandragem, nem tanta esperteza como os argentinos. O que tentaram fazer e fizeram mal, acabou dando certo, davam pontapé, não eram expulsos. No fim, Tinga foi expulso, mas já era prorrogação. Mas claro, aquela seleção de Iniesta, Xavi e Ramos, Casillas, etc., não esperava por isso. E o choque foi tremendo, a ponto de que éramos tão bons que, poxa, a seleção tinha que acabar ganhando, né? Mas teve que ganhar na prorrogação, ficamos assim de ir para os pênaltis. Poxa, dessa vez que entrem preparados para isso, mas que entrem preparados também não só para saber o que os argentinos vão fazer, mas que o árbitro vai permitir, infelizmente. Ou seja, os primeiros 15 minutos são puro jogo psicológico e físico também, porque vai rolar muita pancada. É psicológico, vocês vão entender quando ele explicar. Porque é isso que eles fazem, marcam território. E tentar desconcentrá-los no que eles sabem fazer de melhor, que é manter a mente clara para, com a bola, como faz a Espanha, jogar de uma maneira muito acadêmica, com muitos automatismos, né? E desse jeito esse pessoal funciona, espero que saibam. Poxa, porque senão vai ser bem preocupante. Esse é o garoto que mencionei. Ouçam o que ele fala sobre o jogo passado.
50 segundos do jogo entre Argentina e Inglaterra. Um momentinho para o que ele contou outro dia sobre essa partida entre, como ele disse, Argentina e Inglaterra. É que conectou antes para mim. Aí vai. Vamos lá. McAllister empurra Anderson após 20 segundos, Paredes derruba Bellingham e com 2 minutos e meio Anderson leva outro tapa, agora de Enzo Fernandes. Essas ações seguem as orientações de Scaloni no vestiário, claramente para desestabilizar mentalmente os ingleses. Desde o início ele conseguiu. Essa sequência pode explicar parte do sucesso argentino contra potências europeias. Confrontou Bellingham e Anderson, cérebro do time, e tentou tirá-los da zona de conforto nos primeiros 150 segundos. Eles vão parar de focar no passe em profundidade e observar mais o contexto da partida com grande carga emocional histórica, apesar de 5 dos 11 titulares da Argentina. E além da questão Gibraltar, todo o poder, Gibraltar, meu Deus, nas Malvinas. E tudo isso fará o mesmo com as estrelas da Espanha? Com Rodri, por quem passa todo o jogo da Espanha. Pelo Lamine Yamal, claro, não é que passe por ele. Digo, se falamos de gente desequilibrante, é isso que eles vão fazer. E uma joga no Clube Clubes, Inglaterra. A proposta desde o início foi romper o pacto de cavaleiros do futebol de elite europeu. Tirar do roteiro um adversário que nem sempre está exposto à desestabilização emocional, que não está acostumado a não ter uma mão estendida para levantar o adversário, depois de um tapa na nuca. Violência? Eu chamaria isso mais de pressão psicológica e principalmente de soberania tática. Levo o adversário para o terreno onde aprendi a jogar e me sinto confortável. Essas jogadas são a versão profissional dessas palavras do campinho. Dá pra ver quem é o candidato do time? Assim que começou, já recebeu um carinho de boas-vindas. Quem joga futebol no bairro vai me entender. Quem não vai me entender, com certeza, são aqueles que assistem futebol só a cada 4 anos. Esses mesmos que pediram cartão para Enzo Fernandes nessa jogada, aos 2 minutos de jogo, e provavelmente era mesmo para cartão, pelo menos. Mas galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. O futebol, além de ser um esporte de contato, é um esporte de contexto, e normalmente quem entende isso acaba ganhando os jogos. Quero dar um dado para vocês. Menos de 5% dos cartões de uma partida são mostrados nos primeiros 15 minutos. Isso significa que há menos faltas nesse período de tempo? Ou isso tem mais a ver com a forma como os árbitros conduzem o andamento do jogo? Não é que não possa haver uma expulsão nesse momento, claro que pode, mas os árbitros sabem que um cartão tão cedo muda a forma de conduzir a partida. A partir daí, eles devem manter o critério de punição, não podendo mais recorrer tão livremente ao diálogo e advertências verbais para controlar o jogo. No futebol sul-americano, técnicos costumam orientar jogadores a marcar o craque adversário com mais força no início. Isso não foi invenção do Scaloni, que provavelmente planejou esses empurrões pelo contexto. Não era um jogo comum, pois enfrentar os ingleses envolvia uma carga emocional histórica. Ver Lautaro focado no hino e Alisandro Martinez ao lado, segurando sua jaqueta. Este jogo já é intimidador por razões sociopolíticas. Isso não deveria ocorrer contra a Espanha. Eles se lembram disso de 400, 500 anos atrás, não? Que isso também tem estado presente nas conversas ultimamente, não é? Mas enfim, com os ingleses isso de McAllister também se aplicava? Scaloni, visivelmente emocionado, mostrava que a ferida das Malvinas não estava só nas arquibancadas ou bairros argentinos. Para os jogadores, enfrentar a Inglaterra também era diferente, você percebeu isso? Após o 1-0, a Argentina teve 88% de posse e fez 266 passes contra 38 dos ingleses. Foram 38 minutos em que Tuche, o do susto, entregou a bola e o território. No fim do jogo e da transmissão, Mariano afirmou que o futebol europeu não está acostumado com o sul-americano e esse jogo mostrou isso. Bom, tenho certeza que isso que aconteceu com a Inglaterra não ocorre com a Espanha, pois ela se defende com a bola. Mas será que pode acontecer com eles o que houve com os ingleses no início? Se não entrarem preparados para isso, ou seja, se caírem na armadilha argentina, né? Nesse tipo de jogada, principalmente nos primeiros 15 minutos, com as estrelas da Espanha ou os jogadores-chave por quem passa todo o jogo da seleção espanhola, eles já estão avisados. De qualquer forma, quero voltar a uma coisa que contei outro dia sobre esse assunto. Dos jogadores, 2 seguravam a faixa, Lisandro Martinez e Lo Celso. Lo Celso não é titular. Não aconteceria nada, não teria tanto problema, mas se o Licha e por ali também estavam Giovanni Simeone. Bom, enfim, praticamente todos passaram por ali, né? Mas principalmente haveria 2 ou 3 jogadores que poderiam ser punidos. E isso não foi feito, não foi feito. Levando em conta o precedente com Rodri, justamente, e com Morata, na comemoração da Copa de 2024. Com ele, Gibraltar é espanhol. Eles foram punidos para os jogos seguintes com sua seleção, apesar de haver uma pausa natural entre o fim de uma competição e o início dos jogos. De novo, de outra data FIFA, mas é o próximo jogo, e eu sabia que havia um exemplo que confirmava isso, não é? Um coreano, Park Jong-ho, em 2012 foi suspenso por 2 jogos. Isso foi nos Jogos Olímpicos,
Se não me engano, mas onde a FIFA pode fazer essas coisas, tem o poder para fazê-las, não é? Ele foi suspenso por 2 partidas. Ele estava pedindo um território Dokdo para a Coreia do Sul porque, pelo visto, pertence ao Japão. Bom, então é isso. Consideraram que era uma faixa política e esse rapaz foi suspenso pelos 2 jogos seguintes. Eles não fizeram isso com os jogadores da Argentina e após uma semifinal, o próximo jogo é a final. Aqui há um claro favorecimento. Estava óbvio que eles não iam fazer isso e realmente não fizeram. Já falamos sobre isso antes, mas queria relembrar agora com o exemplo do coreano. Porque é uma vergonha, é inacreditável, mas enfim, nenhuma surpresa. Que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, por favor, e é isso, nos vemos no próximo. Tchau!